O socialismo é uma proposta desenvolvida no século XIX pelos filósofos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, com a ideia de acertar os problemas de desigualdade social presente no capitalismo. Uma marca presente no capitalismo é a disparidade que existe entre as classes, né, dos extremos, de cima e de baixo. E a ideia da proposta do socialismo é que ele seja um mecanismo interventor para consertar essas discrepâncias. Para entender isso, a gente tem que pensar primeiro, basicamente, que o socialismo, assim como a gente fez com o capitalismo, uma definição bem superficial, bem básica, é um sistema onde o Estado, o governo, ele é extremamente participativo e interventor no sistema econômico, na sociedade como um todo, como regulador dessas desigualdades. Características, vamos fazer o parzinho junto com as outras três que nós comentamos há pouco. No socialismo a gente tem uma sociedade sem classes. Entendendo sem classes porque não tem um burguês, não tem empregadores. Porque a ideia da proposta do socialismo é que existe um conceito chamado de mais-valia. Mais-valia é um conceito que significa que o empregador sempre procura assalariar menos do que ele poderia, do que deveria fazê-lo. Tipo, se você acha que o seu trabalho foi legal, tal, ele vale 1000, eu, seu empregador, eu falo, puta, eu vou te pagar 200, fechou? Porque tá embaçado, tal. A ideia, né, da proposta socialista é que toda vez quando alguma pessoa emprega outra, quando você tem a figura do burguês, ele sempre vai assalariar menos do que deveria. Então, a ideia é que não tendo burguês, quem emprega, quem gera o emprego é o Estado, é o governo. O governo vai gerar emprego. Porque a ideia é que, como o governo é uma figura, vamos chamar assim, não física, né? Ela é uma instituição, ela é uma construção de gerência da sociedade, ele não é uma pessoa, ele não tem ambições pessoais. Então, por isso, seria melhor você concentrar a geração de emprego, porque através do Estado você faria uma repartição melhor, mais justa dos salários. 2, a gente tem aqui uma proposta de uma economia planificada. Planificado vem a ideia de plano, porque o Estado ele vai organizar o sistema econômico. Reajustes, juros, controle de preços, tudo isso é arquitetado e organizado pela organização econômica estatal. E terceiro e último, a questão da propriedade pública e estatal. Não é tudo, né? Também porque você diz, então tem que partilhar a cueca, a calcinha. Não, a ideia, quando a gente fala de propriedade pública e estatal, é que os bens básicos, eles são fornecidos pelo governo. Do mesmo jeito que eles não são seus, não são de propriedade de ninguém. Um exemplo que eu gosto de dar, que eu acho que ele é bem ilustrativo, é pensar em moradia, em casa. Uma casa, na proposta socialista, você não compra a casa, porque a casa é um bem básico que todo cidadão precisa. Ao mesmo tempo, quando a pessoa XYZ morre e deixou a casa vazia, todo mundo daquela casa morreu, ela não é uma herança para os filhos, porque a casa nunca foi dele. Então a casa ela vai ser repassada para alguém, mas não necessariamente os filhos, já que eles não vão ser utilizados, né, as casas, as moradias, como um bem de pessoalidade, de pertencimento. Eu sei que muitos aí, quando ouvem o termo socialismo, remetem automaticamente à palavra comunismo. Por que eu não citei comunismo em momento nenhum até agora? Você associar os dois como um par é correto, beleza? Mas entender como sinônimos, não. Quando a proposta do Marx foi desenvolvida, a ideia dele é a seguinte: o comunismo é uma organização de sociedade sem governo, sem Estado. O socialismo é uma proposta de um período transicional, quando entre o capitalismo e o comunismo, o Estado vai organizar a sociedade de uma tal forma que você consiga equilibrar e erradicar as desigualdades para se chegar no momento onde a sociedade aprendeu a conviver de forma coletiva, prioritariamente, e nem precisaria mais da organização estatal. Eu sei que você, quando ouviu Sociedade Sem Estado, lembrou de uma aula de história, de filosofia, que falou sobre outro nome. Não foi? Você pensou em anarquia. Qual que é a diferença de anarquia para comunismo? É o socialismo. Porque a ideia é que o socialismo ele é a faixa de transição entre essa extinção do Estado. Os anárquicos vão falar de uma erradicação imediata, né? Tipo, já, tira. Não é a mesma forma processual como Marx propõe.
A ideia é que nessa lógica, né, então a gente tem muitas vezes um jargão geral de falar assim, o país X é comunista, Cuba, China, Coreia do Norte, mas se a gente for entender nas minúcias, o real significado não são comunistas porque eles têm Estado, eles são socialistas. Comunismo é a ideia que está nos partidos, né, na mentalidade governamental, mas formalmente não são países comunistas, já que eles não estão, né, com a extinção do Estado. Pelo contrário, o Estado ele é extremamente atuante, participativo. Beleza, gente? Quando você fazer o exercício, eu te recomendo a procurar, caso ainda não tenha sido lançado, postado, mas fazer o exercício junto com o módulo 2, porque a gente vai dar prosseguimento sobre mais detalhes. Isso aqui é um introdutório, mas a gente vai pensar no que essa diferença capitalismo-socialismo repercute politicamente. Beleza? Dica, você pode conferir lá no meu canal Cinegel, no YouTube, um canal onde eu envio vídeos indicando filmes como uma dica para você estudar geografia e também para dar uma curtida, dar um relax ao final. Confere lá, assiste, tem alguns vídeos ali que podem te ajudar com alguma coisa também. Até a próxima, valeu!